Olá pessoal, meu nome é Johnny Alves, essa é a oficina de guitarra, aula número 1. Bom, nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho de mim, da minha história como músico e também vamos falar um pouco da história desse instrumento aqui maravilhoso, a guitarra elétrica. Bom galera, para quem não me conhece, eu sou músico há mais de 10 anos aqui na nossa cidade. Comecei assistindo às aulas de violão da minha mãe, que foi professora de violão durante muitos anos aqui na nossa cidade. Então eu tive esse contato com a música desde muito novo e acompanhava as aulas, tentava tocar junto e foi inevitável. Acho que a música já estava no meu sangue, na minha família, não tinha como eu fugir disso. Comecei tocando violão, mas com pouco tempo eu me interessei mesmo foi pela guitarra. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei a primeira guitarra, um presente do meu pai, e foi demais, galera. Eu comecei a tocar dentro do quarto, ouvindo CDs, músicas. Porque é bom eu lembrar que antes de você tocar qualquer instrumento, eu digo que você precisa gostar de música, ouvir música. Foi uma coisa que eu fiz muito e ajudou muito no meu aprendizado. Então eu ficava ouvindo aquelas músicas e ficava assim maravilhado com aqueles arranjos, com a instrumentação, com as vozes, com tudo. Mas o instrumento que sempre me chamou a atenção era a guitarra. E eu queria tocar guitarra. Eu coloquei isso na minha cabeça e aí eu comecei a tocar dentro do quarto, junto com as músicas e tentando tocar artistas que me influenciaram muito, como Dire Straits, Pink Floyd, Beatles, que eu posso falar que é a minha maior influência, Eric Clapton, toda essa galera do rock and roll, que é a minha maior influência. E é onde a gente vai falar mais tarde, o gênero em que abraçou a guitarra elétrica. Bom, depois disso, eu fui desenvolvendo cada vez mais com o instrumento, e no meu ensino médio eu acabei conhecendo amigos que também gostavam de música, montei a minha primeira banda de escola, e aí teve a segunda banda de escola também, e nesse momento eu já comecei a fazer alguns shows e algumas apresentações aqui da nossa cidade, eventos de rock, na própria escola, e eu tocava guitarra e cantava, porque depois que eu comecei a tocar guitarra, eu também descobri a minha paixão pelo canto, sempre gostei também de cantar, mas eu me considero mais um guitarrista do que um vocalista. E aí, com essas bandas, eu fui aperfeiçoando e desenvolvendo cada vez mais a minha técnica como guitarrista. E naquela época eu comecei já a dar algumas aulas para amigos, pessoas próximas, que estavam vendo o meu crescimento e também adoravam o instrumento e queriam aprender. Eu acho que eu puxei isso um pouco da minha mãe, que foi professora durante vários anos e eu acompanhei muito tempo as aulas de violão dela, então acho que eu também puxei um pouco dessa vontade de dar aulas, né? Bom, aí eu fui crescendo e fui aperfeiçoando cada vez mais e fui entendendo que a música era realmente o que eu queria fazer da minha vida, a minha profissão, a minha paixão. Ainda no ensino médio, eu tinha 18 anos, eu comecei a pensar, poxa, eu quero tocar, eu quero viver de música, eu quero fazer shows. Foi aí que eu comecei a procurar alguns barzinhos aqui da cidade para poder fazer alguns shows. Voz e violão em barzinho que todo mundo conhece. E foi uma fase que eu desenvolvi muito como instrumentista, como um cara da música, de entender o público, de entender a vontade das pessoas. Eu fui ganhando cada vez mais essa paixão pelos palcos e pela profissão em si. Depois disso, conheci meus parceiros, o Bruno Felga, o Rodrigo Felga, que já tinha uma banda, e eu entrei nessa banda para tocar guitarra. E ali foi um marco muito importante também na minha vida, porque eu comecei realmente a viver de música, a ganhar dinheiro fazendo shows, e cada vez mais eu fui entendendo que música era o que eu queria fazer. Bom, galera, eu vou tentar resumir aqui mais um pouco. Depois disso eu montei outra banda que eu tocava guitarra e continuei também com shows em barzinhos. Na verdade, a guitarra e o violão eles estão muito ligados. A gente vai falar sobre isso mais aqui nessa oficina um pouco mais para frente. Então eu ficava entre o violão dos barzinhos em que eu tinha que fazer ali a minha graninha do final de semana e também nas bandas que eu tocava guitarra. Então depois disso eu continuei fazendo shows com bandas, solo, barzinho, fui vivendo realmente da música. E eu vou deixar também aqui, ao longo das nossas aulas, alguns dos meus trabalhos como guitarrista, como cantor, compositor também,
que eu acho que eu não mencionei isso, que eu também sou compositor, tenho um trabalho autoral e sempre componho com a guitarra. A guitarra é um instrumento que está sempre presente em todas as minhas músicas. Então aqui ao longo da nossa oficina eu vou deixar os links das minhas redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, para vocês conferirem um pouco do meu trabalho. Bom galera, agora a gente vai falar um pouquinho da guitarra elétrica. O que é a guitarra elétrica e um pouquinho da sua história. A guitarra elétrica é um instrumento musical de cordas, como vocês já sabem. E o seu som é produzido manualmente pela vibração das cordas, como no violão. Porém, na guitarra, essa vibração das cordas é transformada em sinal elétrico pela ação de captadores magnéticos, que no caso desse modelo de guitarra são essas três peças aqui. E esses sinais elétricos são amplificados pela ação de um amplificador, uma caixa de som, como muita gente diz. Você tem que plugar um cabo nessa guitarra, esses captadores vão passar essa energia elétrica através do cabo para chegar no amplificador, para esse som ser amplificado e sair nos alto-falantes. Por sua potência sonora e pela possibilidade de vários tipos de som, que a gente chama de timbre, várias possibilidades de timbre, a guitarra foi um instrumento que revolucionou a música, principalmente no rock and roll. Vamos agora falar um pouquinho da história da guitarra. Muita gente acredita que foi o Les Paul, das guitarras Les Paul, que a maioria de vocês já conhece, mas na verdade foi em 1930, um pouco antes do Les Paul, que dois caras criaram a primeira guitarra. Um deles era músico e o outro era um eletricista. E eles fizeram essa primeira guitarra por volta de 1931. E a partir dos anos 40, 50, com a ascensão do rock and roll e a utilização da guitarra nesse estilo, revolucionou toda a música no mundo inteiro. Com Elvis Presley, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Beatles, Rolling Stones, enfim, toda essa galera do rock and roll que utilizou a guitarra para fazer as suas músicas e fazer esse novo som que era o rock and roll que estava surgindo nessa época. Então a guitarra foi altamente propagada no mundo todo, virou uma febre, principalmente por estar na música desses caras que influenciaram todo o mundo. Mas hoje a gente sabe que a guitarra ela é usada em praticamente todos os gêneros musicais, galera. Não é simplesmente no rock and roll que a guitarra está presente. Ela está presente em todos. Ela está presente no samba, ela está presente hoje no pagode, no sertanejo. Enfim, a guitarra é um dos instrumentos mais tocados em todo o mundo. Então, galera, para a gente só fechar esse início, a guitarra é um instrumento maravilhoso. A gente vai entender durante a oficina como que a gente consegue aplicar esse instrumento em vários tipos de música e a forma de tocar também, que é um ponto muito importante. Existem várias formas de tocar a guitarra. A guitarra, ela não é um instrumento como muita gente pensa, que é só rock and roll, que não, a guitarra exige uma sensibilidade, ela exige uma noção de música para você conseguir encaixar a sonoridade certa, a pegada certa, no tipo de música certa. Agora, galera, eu quero falar para vocês como vai ser essa nossa oficina de guitarra. A minha ideia é focar nos iniciantes, aquela pessoa que nunca tocou nenhum instrumento, nem mesmo violão, e quer aprender a guitarra logo de cara. Então, a nossa oficina vai abordar princípios básicos de teoria musical voltada para a guitarra. Essa oficina é para você, iniciante, que nunca tocou nenhum instrumento, nem mesmo violão, mas já quer aprender a guitarra. Então eu vou abordar aqui os princípios básicos de teoria musical, os primeiros acordes, nota, enfim. A gente vai pegar bem do princípio mesmo da teoria. Eu quero com essa oficina mostrar para você, leigo, iniciante, que nunca tocou nenhum instrumento, como que é você tocar um instrumento como a guitarra. Então, eu quero aqui com essa oficina bater um papo também legal para vocês. A gente não vai falar simplesmente de parte teórica. Eu quero que seja uma aula bem legal, que a gente converse principalmente sobre música. Afinal, tudo se resume à música. Bom, para tocar qualquer instrumento, galera, como eu já tinha dito, a gente precisa ter uma boa noção de música. O que é música, né? Você ouvir a música com ouvidos diferentes. Não ouvir simplesmente por ouvir, igual quando você está em uma festa ou quando você está em casa e gosta de deixar uma música tocando para relaxar. Isso é maravilhoso também. Mas eu quero fazer com que você tenha uma percepção melhor da música, dos instrumentos, do que aquela música quer passar com toda a sua linguagem e estética. Eu já tive muitos alunos que queriam fazer aula de guitarra ou violão, mas que queriam uma certa rapidez, ou seja, querem aprender o quanto mais rápido. Eu sei, eu já passei por isso,
e a gente fica louco para começar já a tocar alguma música, mostrar para os amigos, para os familiares, mostrar o seu talento. Mas antes de mais nada, você tem que entender que a gente precisa ter dedicação. Dedicação é tudo. E eu sempre bato na tecla de ouvir muita música. Vocês vão ver ao longo dessa oficina que eu vou bater bastante na tecla de ouvir bastante música, galera. Isso é fundamental. Não basta simplesmente ouvir por ouvir. Eu quero que vocês aprendam a ouvir a música com detalhe, ouvir cada instrumento, tentar ouvir a melodia, o que o autor da música tentou passar. Enfim, isso também faz parte desse universo da guitarra. Afinal, a gente está falando de música. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais da guitarra, falar um pouquinho da sua construção, as suas partes, o porquê, né, de cada função que existe aqui nesse instrumento. Então vamos lá. Eu vou deixar algumas imagens também ilustrativas aqui ao lado do vídeo para tentar ilustrar melhor o que eu estiver falando. Bom, galera, vocês podem ver que a guitarra ela é muito parecida com o violão, principalmente por conta do braço. A gente chama essa parte aqui de braço, o braço do instrumento, o braço da guitarra, o braço do violão. E esse braço ele é colado, parafusado, depende do modelo da guitarra, no corpo do instrumento. O corpo do instrumento é essa parte aqui, é o corpo da guitarra. E o braço ele é colado ou parafusado, depende muito do modelo, como eu já disse. Aqui, onde ficam as tarraxas, que são essas partes que as cordas são fixadas para você apertar ou afrouxar as cordas, isso se chama tarraxa. E essa parte que é, vamos dizer assim, é a ponta do braço do instrumento, é chamada por muitos de mão ou headstock, que é o nome em inglês que se dá a essa parte da guitarra e também do violão. Então, no headstock a gente tem as tarraxas, que são essas pecinhas metálicas aqui, que é onde a gente vai ter a corda, a gente vai precisar apertar ou afrouxar para afinar o instrumento, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui ainda do braço. O braço da guitarra, ele existe essas marcações de metais, estão vendo? Que se chamam trastes. Esses trastes, eles servem para separar uma casa da outra. O que é casa? Casa é cada espaço desse que a gente tem entre os trastes. Aqui é onde a gente vai montar os acordes, fazer as notas musicais, fazer solos. E esses trastes, eles servem para separar cada uma dessas casas. Então, a gente tem várias casas ao longo do braço. Em cada lugar que você aperta, você pressiona o seu dedo aqui, é uma nota diferente, tem uma sonoridade diferente, tá bom? Então vamos falar agora um pouquinho do corpo da guitarra. Galera, a maioria das guitarras tem o corpo sólido, como vocês podem ver, tá vendo? É um corpo de madeira, apesar de hoje em dia ter guitarras de acrílico, tem vários tipos de guitarras, tem guitarras que às vezes não tem nem o corpo, tem só a borda, vamos dizer assim. Mas enfim, a maioria das guitarras que vocês vão encontrar no mercado, no mundo da música, nos shows, com os artistas, são esses tipos de guitarras com o corpo sólido, certo? E nesse corpo, galera, a gente tem algumas peças muito importantes. A primeira peça que eu quero falar para vocês é essa peça metálica aqui, que a gente chama, no caso da guitarra, de ponte. É onde as cordas são apoiadas e esticadas. A ponte ela é muito importante no quesito afinação. Aqui são milímetros que podem interferir na afinação do seu instrumento. A gente pode dizer que os captadores da guitarra, de certa forma, são os microfones, né? Que são eles que vão ouvir essa vibração da corda. Porque, vamos fazer uma comparação com o violão. O violão é um instrumento acústico. Ele tem uma caixa de madeira. Então as cordas, quando você toca as cordas, elas vibram gerando uma onda sonora que entra dentro daquela caixa, reverbera e amplifica a vibração dessa corda. Já na guitarra, a guitarra, como eu disse para vocês, ela tem um corpo sólido, então ela não tem nenhum buraco, ela não tem uma caixa acústica.
Então ela precisa desses captadores. Johnny, mas também tem violões com captadores. Sim, também tem. No caso, se você precisa ter um violão elétrico para ligar num aparelho de som, para amplificar para as caixas, para você fazer algum show, você precisa ter um violão elétrico que tenha captador para também capturar esse som, essa vibração das cordas e mandar para as caixas. Mas, caso você queira tocar em um ambiente intimista, no seu quarto, na sua sala, você vai conseguir tocar um violão e você vai ouvir porque ele já existe um som natural vindo dele. Na guitarra, não. Então, galera, a guitarra necessita de captadores, certo? Esses captadores vão depender de modelo para modelo de guitarra. Essa aqui, por exemplo, que é um dos modelos mais clássicos, é uma Stratocaster, ela tem 3 captadores. Tem guitarras que têm apenas 2, tem guitarras que têm apenas um captador, certo? Isso vai depender de cada modelo de guitarra, mas a função de todo captador é captar a vibração da corda, transformando ela em sinais elétricos, tá bom? Bom, agora que a gente falou do captador, eu quero falar para vocês desses botões aqui, que vocês já imaginam para que serve, né? Aqui nesse modelo de guitarra, a gente tem esse botão, mas o nome certo é potenciômetro. A gente tem esse potenciômetro aqui, que é de volume, é simplesmente para você controlar o volume de som que está saindo para a caixa, para o amplificador. Aqui a gente tem um outro potenciômetro, que ele tem um nome aqui de tone, mas que significa tom, de tonalidade. Então, ele altera a tonalidade do som. A gente vai entender um pouco mais isso para frente. Ele pode deixar o som um pouco mais grave ou um pouco mais agudo. E a gente tem um outro também. Nesse modelo de guitarra, a gente tem 2 controles de tonalidade, que aqui no botão ele tem escrito, que aqui no botão vem escrito tone, e a gente tem um controle de volume, certo? Isso vai depender também de cada modelo de guitarra. Tem guitarras que vão ter apenas um controle de tone e um de volume. Tem guitarras que às vezes vão ter apenas um de volume, certo? Então isso vai depender muito. Bom, uma outra peça aqui do corpo, que faz parte do corpo da guitarra, é a chave seletora, que é essa chavinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? É essa chavinha, tá vendo? Para que serve essa chavinha? Ela é uma chave seletora de captadores. No caso dessa guitarra aqui, como a gente tem 3 captadores, essa chave ela é responsável por selecionar o captador que você deseja usar. Por exemplo, a gente tem 3 captadores. A gente tem um captador, esse primeiro captador que a gente chama captador da ponte, porque ele está mais próximo da ponte. Se você quiser usar esse captador, essa chave vai ficar virada toda para baixo, certo? Se você quiser usar o captador do meio, você vai colocar a chave no meio. Se você quiser usar o captador que a gente chama do braço, captador do braço, porque ele fica mais próximo do braço, você vai usar a chave toda para cima. Essa chave, no caso no modelo dessa guitarra, ela tem 5 posições. Ela não tem apenas 3. Por quê? Essa chave permite você combinar o som de 2 captadores. Então, se você colocar ela nessa posição que não é nem do captador da ponte e nem do captador no meio, você vai estar mesclando o som desse captador com o captador do meio, certo? E se você colocar ela mais para cima aqui, que não é nem nessa posição e nem nessa, você vai estar mesclando esses 2 captadores, o do braço e o do meio, certo? Então, essa chave seletora, ela tem 5 posições. É uma coisa que varia muito também de cada modelo de guitarra. Nas guitarras Stratocaster, que são esse modelo de guitarra, normalmente são chaves seletoras de 5 posições. Isso permite uma variedade imensa de timbres. Então, galera, a chave seletora, ela seleciona o captador que você quer usar. E cada captador, cada combinação tem uma sonoridade, um timbre diferente, que vai depender do tipo de música que você está tocando, que tipo de som você quer tirar. Agora a gente vai falar de uma outra parte da guitarra, muito importante também, que fica bem aqui,
Vocês estão vendo nessa plaquinha de metal que se chama jack. O jack é o plug de entrada do cabo que vai levar até o amplificador, até uma fonte sonora, uma mesa de som, uma interface de gravação. É por aqui que você pluga o seu cabo, tá certo? Isso também varia muito de cada guitarra. No caso da Stratocaster, ele fica aqui, ela tem essa capinha de metal. No caso da Les Paul, esse jack fica situado na madeira, nessa parte aqui. Isso varia muito de cada modelo de guitarra. Agora, a outra peça que eu quero falar para vocês é essa parte branca de acrílico que fica parafusada aqui no corpo da guitarra, que se chama escudo. Esse escudo serve para tampar as cavidades que existem dentro aqui da madeira, que onde fica a fiação de toda essa parte elétrica, dos captadores, dos potenciômetros, da chave seletora. Então o escudo, ele depende muito também de cada modelo, mas normalmente ele tem essa função. E muitas vezes ele tem a cor diferente para trazer um design um pouco mais bonito, mais chamativo para a guitarra, ok? Então essa é a função do escudo da guitarra. Bom, agora eu quero falar da parte traseira da guitarra, no caso dessa aqui, dessa Stratocaster. Bom, aqui a gente sabe que essa peça aqui faz parte da ponte, dessa parte da frente que eu já tinha falado para vocês. É por aqui que você coloca as cordas da guitarra. As cordas são fixadas aqui embaixo, elas passam, elas atravessam o corpo do instrumento, passam dentro desse buraquinho aqui para você esticar cá em cima na tarraxa. Aqui atrás também a gente tem essas molas. Todo esse sistema aqui faz parte da ponte. Então, existem vários modelos de ponte de guitarra. No caso desse modelo, ela é dessa forma, tá vendo? Ela tem essas molas aqui que são fixadas aqui na parte de trás do corpo, tá? Bom, aqui a gente tem o encaixe do braço no instrumento. No caso dessa guitarra, o braço é parafusado. Ele tem essa chapinha com 4 parafusos aqui que parafusam o braço do instrumento. Bom, galera, eu acho que eu falei de todas as partes da guitarra. É lógico que durante a nossa oficina, tudo que eu achar que possa ser mais importante, eu vou voltar a falar e a enfatizar aqui com vocês, mas basicamente é isso. Ah, faltou eu falar dessa pecinha aqui, esse pininho, tá vendo? Que fica aqui, nessa parte, e aqui também, ó. Esse pininho serve simplesmente para você colocar a correia, quando você precisa tocar em pé. Aquela correia, sabem? Aquela correia de couro, enfim, tem outros materiais também. Então, basicamente é para isso. Bom, galera, a gente falou aqui de todas as partes da guitarra, né? E a guitarra, para você que é leigo, iniciante, ainda não sabe, ela tem 6 cordas. Existem guitarras de 7 cordas, de 12 cordas, mas tradicionalmente as guitarras têm 6 cordas, certo? Uma outra coisa importante a se falar é que a afinação da guitarra padrão é a afinação igual do violão, que a gente vai entender um pouco mais para frente. Então, muita gente fala, quem toca violão toca guitarra. É mais ou menos isso. A gente consegue reproduzir os mesmos acordes que a gente faz no violão na guitarra, mas a tocabilidade é completamente diferente. O que é tocabilidade? É a forma de tocar, é a função que a guitarra faz dentro da música, certo? Eu posso tocar acordes que eu faço no violão tranquilamente aqui na guitarra e reproduzir as músicas que eu já toco no violão. Mas a guitarra ela tem um timbre, ela tem um som muito característico. Ela normalmente, não quero falar que é uma regra, mas normalmente a guitarra não é um instrumento que se toca sozinho. Você normalmente vai ver a guitarra na música sendo acompanhada por outros instrumentos, uma bateria, um baixo, um piano, um teclado, certo? Nada impede de você querer fazer um show com guitarra. Eu mesmo já fiz vários shows voz e guitarra, mas vocês vão entender que dentro da música a guitarra tem uma função completamente diferente. Ela faz arranjos, ela tem uma forma de tocar para preencher a música diferente do violão.